Oi, oi, oi. Oi, gente. Hello. Olá, que tal? Ai, meu Deus, tá caindo tudo aqui. Oi, gente. Todo mundo entrando. Oi, Fê. Olá, como estás? Camila, tu por aqui? Oi. Bom, gente, então, Faredito, Tati. Gente, bom, hoje, né, a nossa live no Café com Beta. Eu fico trocando, né? Café com Beta, espanhol com Beta. Ai, meu Deus do céu, que nervoso. Bom, então é com a Mariana Terra Teixeira, né? Ela vai se apresentar para vocês. Oi, hi. Olá. E, enfim, só para vocês terem noção, ela é uma das minhas melhores amigas e eu morro de orgulho dela. Tipo assim, imagina, eu tenho uma amiga doutora em linguística, ela estudou o cérebro. Então, olha o céu aí. Oi, Rafinha também. Então, deixa eu ver, Mamato já tá aí? Deixa eu ver, acho que já, né? Aqui. Então, quero que vocês conheçam, né, a Mamá, assim como eu conheci ela em 2008, gente. Então, vamos abrir aqui, deixa eu ver se ajeitando tudo. Acionei a Mamá. Vamos ver. Estamos aguardando a Mamá. Oi! Oi! Oi, amiga! Pegou teu café? Então, deixa eu falar, olha que especial essa xícara que eu peguei. Ai, olha só, hashtag amigas! E vai ser Pra... escrito tudo. Ai, é verdade, amigas, pra tudo. É verdade. Ai, gente, então assim, ó, a Mamá Então foi tá aqui a minha xícara. minha primeira amiga de faculdade, assim, ó. É meio engraçado a gente falar, porque as pessoas entram na universidade sem conhecer absolutamente ninguém. E assim, a gente também não conhecia absolutamente ninguém. Só que a gente saiu da primeira aula de mão dada falando assim, vai pra onde? Ela disse assim, eu vou pra FACED. Eu também, eu vou pra FACED. Tá, então vamos juntas. E a gente saiu e nunca mais se desgrudou. Então, assim que começou a nossa linda história de amor em 2008. Em março de 2008. Acho que foi dia 8 até, ou dia 2, se eu não me engano. Foi em março mesmo. Foi em Eu março. lembro. Mas vamos lá então. Assim, Mamá, então te apresenta e tal. O pessoal ainda tá entrando, né? Tá entrando, mas assim, pode já te apresentando aos poucos, pra quem não. Tem muita gente aqui que eu acho que é a primeira vez que tá te conhecendo, né? Tem uma galera aqui que já te conhece também. Mas te apresenta aí pra todo mundo. Tá bom. Então, a gente se conheceu na primeira aula e de espanhol, né? Porque eu acho que a aula É do verdade. primeiro período, aquela que era 7h30 da manhã no campus do Vale, era de espanhol, que foi a que a gente se conheceu. Então, eu fiz contigo graduação em letras, português e espanhol, aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Aí eu fiz mestrado depois em letras também, na PUC, daí na Católica do Rio Grande do Sul. E por último, não parei de estudar nunca, e acabei então de terminar o meu doutorado em linguística. Aí a gente vai se especializando ao longo do caminho, né? E o meu doutorado foi um pouco mais específico, porque foi nessa interface entre linguagem e cognição, digamos assim, cérebro, né? E linguagem. E duas importantes questões, eu acho, que eu tenho que te falar, é que tu lembra, na graduação eu fui para Madrid, então eu passei 6 meses em Madrid, eu fiz um semestre na Universidade Autônoma de Madrid. E agora, no doutorado, eu fiquei 1 ano fazendo estágio pós-doutoral, então, num laboratório em New Haven, que Que fino. é esse nome, né? Que é uma cidade perto de Nova York. Ficava 2 horas de trem de Nova York, na Universidade de Yale. É, mas assim, é legal de tu falar que, assim, tipo, eu terminei mestrado em letras, mas eu sou da área mais de estudos da linguagem, assim, de linguística e tal. A Mamá, ela estudou o cérebro, né? Tu foi numa área mais da neurolinguística que, tipo, eu não sei muito disso, mas eu sei que tu estudava o cérebro das pessoas. Eu acho que tu chega um dia a me comentar que tu tava pesquisando com psicólogo, médico, psicopedagogo, tipo, tu Sim!
Até hoje, né? Até hoje, então, que eu acabei o doutorado, mas eu ainda faço parte do grupo de pesquisa do projeto Acerta, no Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul, que esse projeto é coordenado pelo professor Augusto, e realmente ele também é formado em letras, o coordenador. Eu sou formada em letras, então, como eu disse, mas a maioria é psicólogo. Tem alguns médicos com a gente, tem o pessoal da biomedicina também. Então é bem multidisciplinar essa área, porque querendo ou não, eu sei mais de linguística, menos do cérebro, mas eu tenho que saber o suficiente para conseguir correlacionar as duas coisas, né? Então a gente tem muita ajuda um do outro. Sim, até por isso que a Mamá tá aqui para conversar um pouquinho com a gente. Porque assim, Mamá, né? Mariana Terra Teixeira, porque agora estou com a doutora Mariana Terra Teixeira, né? Então, assim, né? Como que, na verdade, eu acho que essa é uma grande dúvida, não só minha, porque querendo ou não, todo mundo tá querendo aprender uma nova língua e tal. Então, como que o cérebro aprende uma nova língua? Então, essa questão era o nome da nossa live, né? Como o cérebro aprende uma nova língua. E uma palavra bem importante dessa pergunta é o nova. Porque a gente sabe, daí tu também sabe, né? Na linguística, na graduação, a gente já aprende como o cérebro aprende uma língua, que é a nossa primeira língua, a nossa língua materna. Então, é diferente de como ele aprende uma segunda língua, que é a língua estrangeira, ou a segunda língua, a língua adicional, enfim, na linguística tem definições chatinhas, mas enfim, é a segunda língua que a gente aprende, que não é a que a gente, enfim, nasceu na comunidade de fala. Então é diferente. Então, a primeira coisa acho que a gente tem que distinguir, então, é aquisição e aprendizagem. A aquisição é a aquisição que acontece naturalmente, automática e inconsciente de uma língua, da nossa primeira língua. E a aprendizagem, que é o que eu acho que todo mundo aqui, e a gente também, e eu, como eu vou falar, eu acho que a gente busca, né, aprender ou ser proficiente numa segunda língua que não é a nossa. Que aconteceu comigo quando eu fui aprender espanhol, principalmente a gente para ser professora, então a gente foi bem a fundo nesse aprendizado. E depois, quando eu aprendi inglês. Então, é diferente o mecanismo que o cérebro usa para aprender uma língua do que ele usa para aprender a nossa segunda, que não é a nossa língua materna, ou uma terceira também, né? Enfim, daí Tá, o mas peraí. mecanismo é igual. E assim, tu aprendeu o espanhol na faculdade comigo, né? Tipo, eu também. Sim. Eu aprendi, tipo, espanhol, eu fiz curso antes, mas assim, eu comecei a estudar espanhol quando eu tinha, sei lá, 15, 16 anos. E inglês é engraçado, que eu estudei dos 13, 12 até os meus 20, não aprendi nada. Tô brincando. Ai, gente, eu sou uma pangaré, que vergonha. Isso acontece, porque a gente vai ver que tem várias questões que fazem a gente ser bem-sucedido ou não na aprendizagem da segunda língua. Então, a gente tá falando em aprendizagem, e aí vem a questão do bilinguismo. Do tipo, então se eu aprender uma segunda língua, eu sou bilíngue. O que é ser bilíngue? Quem é bilíngue? E essa questão é bem importante, porque na teoria e na prática, assim, nesses estudos empíricos, veio essa questão do termo bilinguismo, de não ser só aquela pessoa que nasceu em um ambiente onde se falam duas línguas, por exemplo, filho de imigrante, né? Filho de imigrante que mora nos Estados Unidos, por exemplo. Então, eles falam espanhol em casa e eles falam inglês também na rua. Aí eles são bilíngues. Mas, na verdade, a gente que aprende depois também é bilíngue. Então, tem o bilinguismo precoce, e tem o bilinguismo tardio. Então, a gente fala que tem o bilíngue precoce e o bilíngue tardio, mas todos, quando aprendemos uma segunda língua, então a gente é bilíngue. E tem, inclusive, um teórico que diz que não tem, tipo, é praticamente impossível que a gente atinja uma proficiência total em duas ou mais línguas. Com proficiência total, ele tá querendo dizer, então, tipo, em usar as 4 habilidades. No caso, ler, escrever, né, ouvir, né, compreensão auditiva e falar. Então, tu ter um bilinguismo perfeito em 2 línguas, nessas 4 habilidades, e também todos a questão, tipo, minha pronúncia é perfeita e também as minhas frases são perfeitas, isso realmente é muito difícil de atingir. Tá, e assim, ó, primeiro, a Tati aqui perguntou se existe uma idade limite para criança iniciar o bilinguismo.
Então, existe uma idade melhor, não existe uma idade limite, né? Inclusive, até anotei aqui uns pontos para não esquecer, para a gente falar dos benefícios também do bilinguismo da idade adulta ou até para os idosos. Mas então, para a criança, sim, existe aquela máxima de quanto antes ela aprender, melhor. Mas, não, mas o cérebro ele vai estar mais propício para aprendizagem, seja de qualquer língua ou qualquer outra habilidade, até a nossa puberdade. Então, o período crítico que se criticou durante um tempo, ele realmente existe. Então, quanto antes a criança aprender uma língua, melhor. O que, com ressalvas aqui, não quero dizer que a pessoa, depois do período crítico, não vai aprender de maneira nenhuma, certo? Mas que sim, para criança, se tu tem a oportunidade de dar o estímulo de uma outra língua, já com 2, 3 anos, pode começar, porque não, a criança não vai se confundir, né? Que tem aquele mito, a mãe dela vai confundir. A mãe dela não vai saber falar, tipo, eu tô aqui, vou botar numa escola bilíngue de inglês e ela não vai aprender português. Isso não existe, realmente o cérebro da criança ele é plástico o suficiente para lidar com as duas línguas e ele vai aprender de maneira bem eficiente. Aqui, oi, Galbi. A Galbi tá dizendo aí, tá amando. Oi, Galbi, que saudade. Oi, Galbi. Gente, Galbi, a gente tem que conversar uma hora dessas. A Galbi é professora agora, é bilíngue, é professora da Universidade Autônoma de Madrid. Olha, gente, como eu tenho pessoas importantes ao meu redor, na minha volta. Então, olha só, duas coisas que eu tava pensando. Primeiro, tu comentou, Mamá, que o bilinguismo pode ser atingido em qualquer idade. Mas eu lembro que quando eu saí da faculdade, tudo bem, faz um tempinho isso, né? A gente saiu em 2013, né? 2013/2. Sim, 2013 a gente se formou. A gente se formou em 2013. Então, eu lembro que, tipo, uma coisa era bilinguismo, outra coisa era fluência. Tipo, e tu me disse que agora, tipo, a gente pode atingir o bilinguismo depois de uma certa idade. Só que tá, tudo bem. Só que pra mim, bilinguismo era um nível muito além do que a fluência. E agora, tipo assim, meu Deus do céu, eu não sei mais nada. Não, na verdade, isso é uma confusão de termos, né? A pessoa, então, que sabe uma segunda língua, nesse conceito mais, digamos, relaxado, que veio com o Grosjean, depois eu até posso escrever para vocês como é que é. A pessoa, então, ela é bilíngue se ela aprende uma segunda língua. Então, se ela faz alguma coisa nessa língua, que é um conceito mais relaxado, né? Se ela escreve, se ela lê, e se ela tem algum uso no dia a dia dela, ela já é bilíngue. Mas a fluência é uma coisa que a gente alcança quando a gente é proficiente numa língua. Não necessariamente um bilíngue, ele vai ser proficiente exatamente igual nas duas línguas. Inclusive os bilíngues precoces, então, que é esses que aprendem duas línguas em casa, por exemplo, eles também muitas vezes, de novo, né, a gente adora dar exemplo dos imigrantes, mas normalmente eles não escrevem na outra língua. Então, eles têm dificuldade de escrever na língua materna, às vezes, né, ou na língua de casa. Então, os espanhóis morando nos Estados Unidos só escrevem em inglês. Então, nem sempre eles são proficientes e fluentes iguais nas duas línguas. Mas, dependendo de cada habilidade, né? Então, como eu disse, tem aquelas 4 habilidades, mais todos os módulos de pronúncia. Às vezes a pronúncia é melhor que a escrita. Então, esse bilinguismo... Super... É uma utopia, quase. Tipo, a pessoa dizer assim, eu sou poliglota, eu falo, escrevo, ouço tudo, e sei lá, em trocentas mil línguas. Isso é uma utopia. Talvez a pessoa realmente acredite, né, gente? Ela vive naquele universo que ela acredita que ela manja tudo de todos os paranauê daquela língua, de todas as línguas. Mas assim, se a gente fosse analisar, é muito legal, tipo assim, eu pensando agora, né, é bem interessante, porque se a gente fosse analisar, se o bilinguismo necessariamente deve contemplar as 4 habilidades, se a pessoa é competente somente, se ela consegue atingir as 4 habilidades, então um analfabeto não sabe a sua língua. Não seria bilíngue. Não seria bilíngue? Não. Exatamente, agora fez todo sentido, é óbvio, claro. Então, a pessoa pode ser bilíngue. Então, bilíngue é uma coisa que a gente fala que é uma característica. Ela sabe 2 línguas, então ela é bilíngue.
E ser fluente já é diferente, que é a questão do aprendizado, né? Da leitura e da escrita em outra língua e da habilidade em outra língua. Quando tu aprende essa língua depois, tu quer ser fluente no sentido de tu quer ter uma proficiência boa. Então, fluência significa ter uma proficiência boa. Mas não Sim. significa que tu não é bilíngue se a tua proficiência não for super avançada. Então, Entendi. são coisas diferentes. Isso é legal. E olha só, a Eliette perguntou que seria então adequado escolas regulares terem em seu currículo mais de 2 línguas além da língua materna. Sim, pode. Não tem um número limitado, né? Então tem a questão, além do bilinguismo, que a gente estava falando aqui, do multilinguismo. Então, o multilinguismo é a questão de valorizar o aprendizado, não só de inglês, por exemplo, mas também botar inglês e espanhol no ensino regular. E sim, com certeza, as crianças vão ter muitos benefícios, né? Que como a gente vai falar aqui dos benefícios também do bilíngue, né? Tanto das reservas cognitivas e todas as habilidades e vantagens de ser bilíngue, também acontece para ser multilíngue. Então, as escolas regulares podem sim ter 2 línguas além da língua materna. Mas bom, claro que se tu for prejudicar o ensino de uma língua, é melhor tu ensinar uma língua bem do que tu ensinar 2 mais ou menos. Até porque o número de contato, né? Tu vai ter que dividir os períodos, por exemplo. O contato com aquela língua, quanto mais contato tiver, melhor. Sendo que não vai ser a língua materna, né? Vai ser uma língua aprendida na escola. Então, tem que cuidar essa questão, mas não tem limite de... Tá, olha só, também tem... a Eliette também perguntou aqui, ó. Se crianças com necessidades especiais teriam mais ou menos dificuldade de aprender uma segunda língua? Tem muitos estudos controversos sobre isso. E do meu campo, agora eu falo um pouquinho mais que é dislexia. Tem o trabalho de doutorado que saiu em 2016 de uma colega lá da PUC, também colaboradora ali do Instituto dos Cérebros, chamada Aline Fay, se escreve F-A-Y, bem legal de ler a tese dela, que foi, na verdade, dizendo que os disléxicos, então, podem sim aprender. E não só podem, como devem. Eles foram melhores nas tarefas verbais e de leitura e escrita em português, os disléxicos que eram bilíngue, do que os disléxicos que eram monolíngues. Então, tem benefícios, inclusive, para as crianças com alguma dificuldade de aprendizagem em aprender uma segunda língua. Então, não se deve desistir ou dizer, ele não aprende. Ele não sabe. Não é verdade, porque isso vai, inclusive, trazer benefícios em tarefas na língua materna. Então, sim, eu acho que é válido, inclusive, incluir todas as crianças na escola, por exemplo, no ensino da língua. Não precisa tirar a criança. Essa matéria ele não sabe. Não, ele vai ter benefícios em estar ali, sim. Aqui, esse aqui é o Estuda do Selvi, disse, acho que é isso, que diz que teve inglês e espanhol, ele só gostava de espanhol, eu também, a minha vida foi assim. Oi, Mi, oi, Laura, a Fê aqui de novo. Olha só, ô Mamá, e tipo, tu tava falando dessa coisa de aprender depois de atingir o bilinguismo, então assim, tipo, eu aprendi o espanhol, né, um pouquinho lá por uns 15, inglês eu não desenvolvi muito bem, deve ter alguns motivos, depois a gente vai ver o porquê. Mas eu lembro que eu não era a única horrível, tá? Gente, olha só, aqui a gente tinha algo muito, muito comum, que era, as duas tinham muita dificuldade com inglês, é verdade, né? É verdade, é verdade. Só que assim, a Mamá, ela defendeu o doutorado dela em inglês. Tipo assim, ó, tá, tudo bem que de 2008 a 2020, né? Foi bastante tempo, né? Foi bastante tempo, mas assim, tu aprendeu, tipo, claro, tu tava imersa, tu morou nos Estados Unidos 1 ano, mas como foi essa adaptação? Tipo, ainda mais agora que tu sabe como o cérebro funciona, né? Que tu sabe que tipo, tá, ok, tu é bilíngue, e tu tá falando super bem. Então, ou tu é aquela, ou poliglota, como dizem, né? Sim. Aquela coisa, pela linguagem mais popular. Mas como foi, então, pra ti? Tipo assim, tu aprendeu depois de velha? Tu aprendeu depois de 20? Então eu acho, eu e tu, né? Nós somos bilíngues tardios, né? Que a gente aprendeu a língua depois. A gente não aprendeu, então, antes da puberdade, que nem eu disse, né? Que seria um período em que o cérebro é mais plástico e aprende mais rápido e mais eficiente a língua de forma mais rápida. Mas
Tem uma partezinha um pouco teórica, então se fica muito difícil, vocês me avisam. Mas é que são duas coisas, que nem a gente falou de aquisição e aprendizagem. Então, aquele bilíngue precoce ou aquela pessoa que é monolíngue e só aprendeu a língua dela, ela aprendeu, na verdade, ela adquiriu a língua. Foi inconsciente, foi automático e a gente fala até que é um conhecimento implícito. Eu tenho um conhecimento implícito do português. Nós somos também professoras de português, então a gente sabe formular, né, questões do tipo, como é uma frase bem formada, então uma frase bem formada tem que ter sujeito. Mas não necessariamente as pessoas sabem disso, se elas não forem professoras de português, e elas usam as frases muito bem. Né? Tô falando na fala, que não vai vir problemas de escrita, porque isso é outra coisa. Mas a questão é que a pessoa já é proficiente na língua muito rápido quando ela adquire uma primeira língua, quando ela é bilíngue precoce. A gente não. Por quê? Porque a gente o cérebro já usa outro sistema, porque ele está aprendendo, ele não está adquirindo. Claro que não precisa ser tão extremo usando esses dois termos, mas ele aprende como se fosse um conhecimento explícito. Uma memória declarativa. Então, o que é a memória declarativa? É aquela memória que a gente tem das aulas de história, por exemplo. A gente sabe a história do Brasil, quem descobriu o Brasil, porque a gente estudou. E é assim que nosso cérebro aprende uma segunda língua. A gente estuda e tem esse conhecimento declarativo que, claro, pode vir a ser automatizado, mas ele não é automático que nem aquele conhecimento da primeira língua ou do bilíngue precoce. Então, tendo conhecimento disso, a gente pode saber que para nós que aprendemos depois da puberdade vai ser um pouco mais difícil no sentido de que vai exigir mais esforço. Eu tenho que estudar mais, eu tenho que decorar mais como são as regras, eu tenho que tentar usar o máximo possível a língua. Por isso entra a questão do inglês nos Estados Unidos que eu aprendi. Acho que eu só aprendi porque a gente tinha mesmo esse ranço, né? Tínhamos esse ranço com o inglês. A gente chamava espanhol e era ranço do inglês. É verdade. Então, eu acabei aprendendo inglês mais fluentemente pelo fato de estar lá. E aí, isso envolve a questão da imersão, que é uma dos quesitos que pode aumentar a proficiência. Então, como a gente pode ser proficiente numa língua? Tem a idade de aquisição, quanto antes a gente adquirir, mais fácil vai ser pra gente, porque vai ser numa memória procedural, vai ser um conhecimento que vai ser mais automático, menos decorado. A gente pode ter um aprendizado bom, a qualidade do aprendizado influencia, então é verdade que bons professores, muita matéria, muito exercício, ajuda, tu tem que se esforçar. E as características individuais da pessoa, né? Tipo, a motivação. Eu sou muito motivada. A gente era muito motivada pelo espanhol, né? Acho que a gente aprendeu tão bem espanhol porque a gente amava estar lá, a gente amava ser do Letras Espanhol. A gente foi várias vezes viajar para o Uruguai, a gente buscava isso. Então, esses fatores psicológicos, eles são muito influenciadores. Realmente, a motivação e a personalidade da pessoa. Tipo assim, eu aprendo para trabalhar. Então, a pessoa é muito dedicada, ela precisa do inglês no trabalho dela e ela vai com afinco. Isso vai fazer diferença. Então, a qualidade do aprendizado, a idade da aquisição, esses fatores psicológicos como motivação e a imersão, claro, vem no sentido de morar nos Estados Unidos, junta tudo isso, porque eu tinha que usar a língua, eu era obrigada a usar a língua. Então, por mais que tivesse ranço, não interessa, tu vai ter que pedir um pão em inglês, tu não vai conseguir comer, tu não vai conseguir comprar coisas. Então, isso te força a usar a língua. Se a gente não tem isso, o que a gente pode fazer? Nos forçar aqui. Eu posso ver TV em espanhol, eu posso ouvir rádios em espanhol, ou se eu quero aprender inglês em inglês. Claro. Então, tu te voltar daqueles ambientes vai te ajudar muito. Falar com pessoas, tipo, agora eu e tu somos amigas, a gente vai só falar espanhol, porque a gente aprendeu espanhol junto pra treinar. Então é uma coisa muito mais declarativa no sentido de memorizar e tem que sempre reforçar, mas não que esse conhecimento também não possa ser automatizado depois de um tempo, né? Quanto mais tu usa, mais fácil ele fica, mais frequente ele tá na tua cabeça, mais ativado ele tá no teu cérebro, mais fácil de acessar. Então, a gente falou coisa, isso a gente sabe quem descobriu o Brasil porque a gente estudou, mas olha que incrível. Por exemplo, tipo, eu gosto bastante de história. E daí eu tava olhando agora na Netflix uma série que mostrava tipo, a todas as guerras da Segunda Guerra. Tipo assim, meio que organizou o meu conhecimento. E a sensação que eu tive e que eu tenho é que hoje em dia eu
tenho noção realmente do que foi a Segunda Guerra. Tipo assim, quando a gente vê algum filme e de história, tipo, né? A Galbi sabe muito mais. Eu acho que é mais ou menos isso que a gente acaba tendo essa relação com a língua, né? Com um processo de imersão, porque tu não viveu aquilo, mas tu mergulhou, de certa forma, naquela identidade linguística, naquele aprendizado, né? E aqui, ó, tipo, a saudade de viajar pro Uruguai, né, minha filha? Saudade mesmo, Stella. Saudade. Ai, o Ávila tá aqui, vai te preparando, meu amor, né? Tu já sabe. E olha só, a Galbi perguntou, a Fê quer saber mais do teu intercâmbio, tá? Que ela também quer muito ir pra Madrid. Aqui, ó, o Rick tá falando assim, ó, que desde 2017 e 2018 Rick acho que sim, ele tá tentando ser fluente. Ele aprendeu muita coisa, mas falta ainda muito. Ele tem 15 anos. Nossa, ele acho que não sei, não tenho noção. Ele tá bem. Tá bem, né? Olha só, a Mariana aprendeu depois dos 20 inglês e apresentou a tese de doutorado em inglês. Então, Rick, relaxa, amor. Não, não é motivo. E 15 anos, ele tá numa idade, claro que ele já passou pela puberdade, mas ele tá numa idade ainda que o cérebro é muito plástico. Na verdade, o nosso cérebro, ele não termina de se formar completamente até tipo, em volta, né? Não tem uma idade específica, mas em volta dos 24, 25, 26 anos. Então, o cérebro do Rick ainda é muito plástico. E quanto mais for a qualidade do ensino, ele tem que estudar. Ele tem que ter horas de contato e de estudo com essa língua. E acredito que ele tenha motivação, né? Porque se ele tá aqui na live... Então, se não for possível uma situação de imersão, que nem alguém estava interessado no meu intercâmbio, realmente, a situação de imersão, ela melhora as coisas. Por quê? Porque tem aqueles fatores psicológicos, tu fica muito motivada e tu fica, tipo assim, nossa, eu quero ir lá na loja comprar alguma coisa, eu quero comer, eu quero, tipo assim, tu é obrigada a fazer as coisas. Tipo, eu tive que alugar um apartamento, entendeu? Eu cheguei em Madrid, não sabia o que fazer... E ainda bem que tinha, então, os outros estudantes que tinham ido comigo, e a gente ia dividir apartamento. Então, tipo, tu tem que se virar. Então, é uma situação que te obriga a utilizar a língua. Então, se tu não tem essa situação de imersão, tu também pode se obrigar, né? Não no sentido ruim, porque a gente tá querendo a motivação, aquela boa, né? Mas tu pode ouvir músicas, ver séries. Tudo isso são questões. E tem uma coisa muito sensorial do nosso cérebro também, de não ser, de tipo, vários inputs que a gente fala. Então, tipo, a música, ela é outra questão da leitura, ela é outra questão, a visão no sentido de, tipo, eu vou ver uma série. Então, são diferentes formas de entrada dessa informação. Então, quanto mais formas de entrada da informação, mais o teu cérebro grava aquela informação também. Então, tu ouvir uma música, tu ver, e tu estudar, e tu decorar. São coisas diferentes. E todas são boas. Tá, tem duas perguntas. Uma mandaram aqui nas perguntas se pro cérebro tem diferença entre falar e pensar, tipo, na questão da aquisição da linguagem. E a Galbi também quer saber se tem pessoas que têm mais facilidade, né, em aprender línguas. Então, assim, eu acho que a pergunta que entrou aqui na caixinha é, assim, qual é... Na verdade, pelo que eu entendi, assim, tipo, tu aprende a falar, quais são as partes do cérebro? Eu sei que tu é formada em letras, que tu estudou, não sei se tu vai saber responder isso, mas, assim, tem diferença na parte de aquisição de pessoa para pessoa? Ou sério? Enfim, não sei. Sim, na questão da pergunta da Galbi, sim, porque assim, para eu atingir a proficiência, então tem essas várias questões que podem me ajudar, a imersão, o fator psicológico, a idade de aquisição, a qualidade, a quantidade de aprendizado, mas também tem características pessoais. Tem pessoas que têm mais aptidão para línguas. Então, isso é uma coisa que nasce com a pessoa. Isso, de novo, não é uma coisa taxativa de querer dizer que a pessoa que não nasce com isso não vai aprender. Mas tem pessoas que têm, até porque isso é uma aptidão, é uma questão um pouquinho a mais, que tu tem uma propensão para aprender línguas. Eu gosto de línguas, porque ela se mistura com essa questão da motivação, né? Tipo, eu gosto, então eu quero aprender inglês, eu quero aprender espanhol, depois eu quero aprender alemão. Então, é uma questão de te envolver, mas tem sim pessoas que têm mais aptidão, tem questões de inteligência também, toda a questão de, às vezes,
QI é meio problemático, né? Se tiver psicólogos por aí, mas sim, tem a questão de Tem. pessoas com QI, isso existe, né? Então, não tem o que fazer. Tem características pessoais que vão influenciar, sim. Claro, tipo, eu Mas assim, que... até hoje. Desculpa, eu ia dizer até hoje não sei a Fala. tabuada do 7, né? Tipo, É, gente, eu sei a tabuada mas a do 7 eu tenho que parar e pensar, tipo, a minha dificuldade, entendeu? Não adianta. Não adianta. Olá, Júlia. Então, acho que realmente tem essa questão da facilidade da parte do cérebro. Essa parte eu também não sei nada, né? Então, tu sabe muito mais do que eu. Mas assim, ó, exatamente. e Sim. vai vendo aqui, ó. Olha só, como ficam as pessoas da boa idade para aprender novas línguas? As pessoas um Ai, pouco. a gente ia falar sobre isso um pouco mais no final, mas eu acho que a gente pode pular, né? No caso da minha Pode. organização aqui. Que Já é tá. que na verdade a questão das vantagens de tu ser bilíngue e de tu não ser. Então, as pessoas da melhor idade, então vamos falar assim, podem, não só podem, como devem aprender outra língua, porque estudos mostram, tem uma estudiosa que inclusive tem uma série de palestras da Abralin. Se vocês colocam lá no Instagram também, Abralin, com N no final, tem várias palestras acontecendo, que é essa associação de linguística que tá dando palestras no Instagram, assim, também. Então vai ter essa pesquisadora chamada Bialystok. Bialystok é o nome dela, que ela, inclusive, publicou um trabalho dizendo das vantagens, então, das pessoas, para as pessoas da melhor idade ou da boa idade de aprender novas línguas, que é a reserva cognitiva. Então, o que acontece? A pessoa que ela aprendeu e usou a língua por um tempo na vida dela, daí que para esses resultados tão drásticos, a pessoa tem que ter sido um bilíngue, tipo, por bastante tempo na língua, mas ela retarda o início de demências ou de doenças neurodegenerativas, por exemplo, o Olha. Alzheimer. Então, aprender uma língua não é só bom para se comunicar com os outros, para ter todo acesso a uma nova cultura, como também na melhor idade ou na boa idade, ela pode te prevenir ou te adiar um Alzheimer ou uma doença degenerativa. Então, sim, as pessoas da boa idade devem aprender. E o funcionamento vai ser igual às pessoas depois da puberdade, na verdade. Então, a gente vai ter que estudar bastante. O conhecimento vai ser declarativo, mas isso não quer dizer que ele não possa ser automatizado. Se eu utilizar ele bastante, ele vai ser bem frequente. Então, ele vai estar bastante ativado. E E é aqui, isso ó. aí. Mamá, aqui a Laila perguntou qual é a tua formação. Te fala de novo aí, porque por favor, porque assim, a gente começou se apresentando e não tinha muita gente na live também. É Então, verdade. assim. Eu Então, sou formada em letras com a Roberta, a gente se formou em letras português e espanhol, então sou professora de português e professora de espanhol, mas eu me especializei, fiz mestrado e doutorado na área da linguística e o meu doutorado foi interface com a neurociência da linguagem, na questão de como o cérebro. O meu trabalho foi mais focado em como o cérebro aprende a ler, mas também em processamento de palavras, processamento de sentenças pelo cérebro. E aprendi tudo isso que eu tô falando aqui do processamento de uma segunda língua, né? Como o cérebro aprende uma segunda língua, como ele retém esse conhecimento. ô, mamá, olha só, a Júlia perguntou aqui, ó, pro cérebro, linguagem, Braille e Libras contam como segunda língua? Contam, né? Mas em Sim, relação pode ao falar. processo de aprendizagem? Então, sim, contam. Inclusive, tem várias pesquisas que estão surgindo. Uma é da Ronice Quadros, é uma pesquisadora bem forte na área de Libras. Que a Libras, ela é uma linguagem como o português, como o espanhol, como o inglês. Inclusive, ativa as mesmas áreas cerebrais. Então, se eles estiverem falando ou ouvindo uma sentença em Libras, por exemplo, vai ativar as mesmas áreas do que a gente ouviu numa sentença em português, se eles são falantes nativos de Olha. Libras e nós falantes nativos de português. Então não tem nenhuma diferença. O Braille eu não tenho tanta certeza, porque o Braille, na verdade, ele é uma forma de escrita, né? Porque, na verdade, o cego, ele fala alguma língua. Então é um Sim. pouco diferente o mecanismo. Daí, na verdade, eu tenho certeza. Na verdade, vai ser diferente porque a gente aprende, né? O cérebro
que foi muito da minha tese de doutorado, é isso. O cérebro, ele é natural para fala, Uhum, ele é para se comunicar e para adquirir uma língua, mas a escrita e a leitura, elas têm que ser aprendidas. Igual a gente aprende espanhol, a gente tem que aprender a ler e escrever em português, inclusive, porque a gente não nasce sabendo ler, não nasce sabendo escrever, a gente tem que aprender. Isso é um conhecimento uhum. adquirido. Então, o Braille é um pouco diferente, mas Libras não. Libras é igual aprender uma língua ou uma segunda língua. Tudo que a gente está falando aqui vale para Libras, ou para espanhol, Uhum. ou para inglês. Olha só, também a Paty perguntou aqui, a Paty Freitas, Paty de Freitas, se é possível aprender uma segunda língua sozinha. Sim, então a gente volta um pouquinho naquelas características pessoais, né? Tem pessoas que são mais autodidatas do que outras, mas sim, é possível se tu pegar todas aquelas questões que a gente falou, né? Do tipo, Uhum. bom, dependendo da tua idade, vai ser mais difícil, né? Tu ter Sim. um aprendizado sistematizado, mas tu pode, enfim, procurar bons livros, ler bastante, ouvir bastante, ter bastante motivação, ter bastante contato com aquela língua. Então, sim, dependendo da tua proficiência também, né, em te auto-ensinar, é difícil ser autodidata, mas é Uhum. possível, Estão é dizendo aqui possível. que necessito dessa prof aí, a doutora Mariana. Olha só. Ai, peraí. Deixa eu ler aqui. Tem várias perguntas aqui, tá, Mamá? Olha só. Para o cérebro, essa aqui é da Ana, tá? Nós pensamos a nossa língua nativa. Mas quando falamos a segunda língua? Sim, então a questão da. A gente sempre pensa na nossa língua nativa, e é isso é a questão do bilíngue precoce, que Uhum, ele faz uma coisa chamada code switching, que é um termo bastante utilizado na literatura, que ele consegue trocar em diferentes situações comunicativas. Se ele não está no uhum, trabalho, ele usa mais inglês, então ele troca para inglês, mas ao mesmo tempo ele atende o telefone em espanhol, porque ele sabe que é a mãe dele, então ele faz esse code switching muito rápido, os bilíngues mais proficientes. A gente, uhum. se a gente estiver em bastante contato, a gente também pode fazer o code Sim. switching, só que o nosso code switching não é tão rápido. E aí sim, eu acredito que as pessoas pensam também em espanhol e em inglês. Pra gente que é bilíngue tardio, fica cada vez mais difícil a gente pensar na língua na língua alvo, né? Na língua que a gente quer aprender. Mas como eu disse, quando eu estava imersa, por exemplo, que era muito inglês ou muito espanhol, tu acaba pensando coisas. Tem termos hoje em dia que eu só penso em inglês, porque são termos da literatura, por exemplo, que eu leio muito, né? Ou que tu Sobre o aprendeu pela primeira cérebro. vez. Tipo assim, Eu talvez aprendi porque pela isso! primeira Boa! vez tu aprendeu em inglês. Então aquilo, tipo, tu te apropriou numa segunda língua. Então daí tu tem que traduzir pra tua língua materna. Olha que coisa louca isso. Inclusive, foi muito difícil, porque eu resolvi. Eu fiz a. Eu escrevi, porque como eu deixo as coisas um pouco para a última hora, né? Isso é um detalhe que a gente já precisa contar para todo mundo. Mas na hora de escrever Procrastinação. a tese, eu não estava com tanto tempo assim e eu escrevi em português. Mas a literatura toda eu li em inglês. Porque essa questão de neurociência, principalmente a neurociência da linguagem, a literatura ela é muito em inglês, né? De como o cérebro aprende a ler e tudo mais. Então, eu lia em inglês e tive dificuldade, certos termos, em passar para o português na hora da escrita, porque eu só via eles em espanhol. E são termos que existem em inglês, tipo a área de Broca, por exemplo, que é o giro, ó, tem que pensar. Giro Uhum, frontal inferior esquerdo. Eu sempre vejo uhum, na minha cabeça left inferior frontal gyrus. Então, é uma uhum. coisa que tem certas palavras, então, que nem tu disse, tu tem um contato e tu vai pensar assim na outra língua. Mas tu pensar tudo na outra língua, só se tu estiver muito imerso. Realmente é uma coisa difícil. Oi, Nado! Olha quem tá aí. Olha só, mamá. A aquisição da segunda língua encontra a diferença entre o potencial da criança e do adulto em relação à aprendizagem? Sim, que nem a gente já falou aqui, né? Essa questão de a criança vai ser muito. Isso é engraçado, né, de pensar, mas é legal de pensar, né? Que a criança ela aprende muito mais fácil e muito mais rápido. Então, na verdade, a gente se julga adultos e sabedores de Uhum, tudo, mas para a criança é muito mais fácil do que para a gente, né? Como a gente já falou, até a puberdade, o bilíngue precoce, então ele vai ter muito mais facilidade porque o conhecimento ele vai ser mais automático, né? Mais procedural, menos declarativo que nem o nosso.
Tá, olha só. Tipo assim, primeiro, falar assim, o português não deve ser esquecido. A conjugação do verbo na pessoa correta, não esquecer. Não, mas a gente nunca vai esquecer a nossa língua materna. Isso é algo, tipo assim, ó. Se tu Muito aprendeu difícil. a tua língua materna, tá? E digamos que eu vá morar nos Estados Unidos. E daí, enfim, tô morando lá e eu nunca vou esquecer o português. Tipo, eu posso ser bilíngue, eu já posso estar pensando, mas assim, depois que eu aprendi a minha língua Nunca vai. materna, eu não esqueço. Não esqueço, isso não tem. E até porque veio primeiro, gente, olha só. Isso é bem importante a gente se dar conta, né? Antes da língua falada, aliás, antes da língua escrita veio a língua falada. A língua escrita, tipo assim, o português que a gente quer falar da gramática, tipo, a gramática da língua portuguesa, surgiu em 1536. Tipo assim, e o espanhol em 1492. São duas línguas que têm oficialmente 500 anos. E as Muito tempo. pessoas falam, tipo assim, pelo menos há Uhum. 2000 anos, né? Tipo assim, pelo menos. Muito tempo. Muito tempo. O que é 500 anos? Então a gente nunca vai perder a língua materna. E não conjugar, tipo assim, não, isso não quer dizer nada, gente, sem preconceito linguístico. Então, assim, ó, olha só, a Marta falou: quero aprender espanhol, eu consigo entender várias coisas e escrever espanhol, mas não tenho, não pode pagar um curso, mas ela aprendeu com aplicativos e vídeos, é uma forma. Até porque espanhol é muito mais fácil, gente. Eu não sou hipócrita de dizer, ai, olha só como espanhol é difícil. Vocês me conhecem, eu não Isso vou aí. problematizar o espanhol. É muito mais fácil pra gente aprender espanhol do que aprender, sei lá, inglês ou francês. Não, francês até que mais ou menos, né? Ou, sei lá, alemão, né? Mas o alemão é mais fácil de aprender inglês? Ou isso é uma mentira, Mamá, o que eu tô falando? Não, Não, tu tá super certo, até porque assim, é uma pra mentira. gente, nós somos falantes nativos de português brasileiro, certo? Aqui tem um menino de Portugal, né, o Murta. Então, português brasileiro e português de Portugal já tem algumas diferenças, mas nós somos nativos, falantes nativos de português brasileiro e para nós aprender espanhol é muito mais fácil do que aprender inglês mesmo. Mas não no sentido de que o espanhol, tipo, a língua espanhola ela é mais fácil do que a língua inglesa. Não, não é isso que eu tô dizendo. Uhum. Eu tô dizendo que com a nossa base é mais fácil a gente aprender, porque a tipologia da língua, então os tipos, né, da língua, são duas línguas românicas. Então elas são duas línguas mais parecidas. Então o meu Uhum. conhecimento procedural, por exemplo, da sintaxe, né, da estrutura das frases, vai ser mais fácil para mim. Uhum. Porque o espanhol não é tão diferente quanto o inglês do português na questão da estrutura das frases, por exemplo. Mas isso Uhum. não, em nenhuma forma, me exime de aprender corretamente, não falar portunhol, né? Ou eu posso falar Claro. portunhol para me comunicar, a gente não é preconceituosa aqui, né? Mas não Não. vai dizer que está falando espanhol daí, né? Daí tu pode dizer que está falando portunhol e que tu está se comunicando, não tem problema, tudo bem. Mas tu Uhum. vai ter que estudar igual, sendo brasileiro, tu tem que estudar para aprender espanhol, apesar de ser mais fácil do que aprender inglês, que é uma língua anglo-saxônica. Isso é questão de tipologia linguística, mas... Exatamente. Tanto que, gente, olha só. E essa questão de que a Mamá tá falando da irmandade entre línguas é muito real, porque assim, pra gente aprender línguas latinas, querendo ou não, durante muito tempo foi a mesma língua, depois que se transformou então duas línguas separadas. Então, pra gente, até para um hispano-hablante, é muito mais fácil ele aprender a falar português do que aprender a falar inglês. Tu pega os caras que falam alemão, tipo assim, os alemães, né? Falam alemão. Eles aprendem inglês com uma facilidade incrível, né? Que é um pouco diferente da nossa facilidade para aprender inglês. Então, Até tem porque isso. tem uma questão bem linguística aí. Para nós, nós temos todos os sons, por exemplo, fonemas do espanhol. Todos os fonemas existentes em espanhol existem em português. Então a gente consegue falar todas as palavras em espanhol, claro, se a gente dedicar, se a gente aprender, se a gente for motivado, tudo aquilo que a gente falou. Se a gente tiver um Uhum. aprendizado sistemático e realmente se esforçar, a gente consegue, porque todos os sons eles já estão no nosso sistema fonológico. Agora, por exemplo, o inglês não. O inglês tem Uhum. sons como aquele th que a gente tem que aprender ou reaprender a fazer. E isso é bem difícil, porque a criança, vocês não sabem, que a criança, quando ela tá na barriga da mãe dela, ela já identifica os sons da língua. Então ela já sabe, ó, isso é um som da língua e isso é uma batida. Então ela já diferencia pela frequência o que é som da língua Uou! e o que é um som do tipo bater uma porta, ou enfim. Então ela já sabe o que é linguagem ou não. E essa habilidade, ela realmente vai se fechando
né? Se ele já sabe desde a barriga, pensa que até a puberdade essa habilidade realmente tem sons, por exemplo, a língua tonal, por exemplo, tons. A nossa língua não é uma língua tonal. A chinesa E não é? a chinesa é. Pra Uou. gente vai ser É. muito difícil, porque a gente não tem essa habilidade mesmo do nosso sistema auditivo. Eles falam ma. E tudo quer dizer outra coisa. Pode ser mó, E pra mãe. eles é muito fácil, entendeu? É uma questão, não é? É uma questão pra eles muito fácil de identificar, pra nós não. Então, realmente tem uma questão do sistema linguístico do português e do espanhol, que os fonemas que a gente usa em espanhol, a gente tem todos em português. Então, pra gente é mais fácil. E o contrário não é verdadeiro. Então, coitado das pessoas de habla hispânica. Ah, isso é legal. Uhum. Você não mais difícil. Não tipo, tem é, por exemplo, não tem van, não tem ó. É verdade. E a gente tem o e e o o do espanhol, por exemplo. Não tem ão. É verdade. Então, a Galbi até falou ali do aparato fonológico, é isso mesmo. Não só a questão do som, mas também do aparato fonológico mesmo e do fono articulatório, né? Que a gente consegue articular todos os fonemas do espanhol e não consegue todos do inglês ou de uma língua tonal ou de... Enfim. Ó, tem aqui, ó, o estudo do... Vamos ver a pergunta dele, ó. O sotaque influencia no aprendizado? Por exemplo, se eu só ouvir argentinos ou se só ouvir espanhol, ou só colombiano, ou só, tipo assim, o sotaque que tá escutando influencia no aprendizado de uma determinada língua? O que tu acha? Essa é a pergunta dele. Que difícil, né? Tipo assim, é que normalmente quando a gente tá aprendendo, eu acho que são duas coisas bem diferentes. Tipo assim, quando a gente tá aprendendo uma nova língua, a gente busca diferentes sotaques. Então, assim, a gente já deixa o nosso ouvido preparado pro pior, né? Tipo, a gente não vai só escutar argentinos. Embora o meu sotaque seja rioplatense, que todo mundo fala show, sim, porque daí tem uma questão de cultura, de identidade e tudo mais. Eu escuto os diferentes sotaques, os diferentes acentos, para que eu consiga identificar. Então, isso para quem tá aprendendo, porque quem tá aprendendo tem a questão da motivação, como a Mamá tava falando, né? Que eu acho que a gente acaba sendo mais adepto e buscando mais diferentes sons. Eu acredito nisso, mas eu posso estar errando também, né? Mas eu acho que a pergunta dele, eu acho que foi ele, né? Em relação a se vai atrapalhar, não vai atrapalhar, né? Do tipo, eu posso ver um filme espanhol e meu sotaque ser rioplatense e igual eu vou aprender muita coisa, né? Porque tem a questão do léxico, a questão da estrutura da frase. Não, então, gente, só que assim, ó, tipo, se tu pegar um argentino e tu pegar um espanhol e tu botar eles dois pra conversar, eles vão se entender perfeitamente. É como se me colocar com, sei lá, um carioca. Tipo, a gente vai se entender perfeitamente. Não, é como nos colocar com o Murta, que tava aqui, que é espanhol. A gente vai se entender. A gente vai se entender, exatamente. Olha só. Que espanhol não quer português, que é português de Portugal. A gente vai se entender perfeitamente. Ó, Mari... Quando as pessoas falam línguas diferentes, depois tem mais perguntas aqui na caixinha, tá? Eu vou ver as perguntas, tá? Perguntas diferentes. Diferentes áreas do cérebro são ativadas? Isso é possível de visualizar em escaneamento cerebral? Quando as pessoas... Como é que foi o começo da pergunta? Ó, quando as pessoas falam línguas diferentes, diferentes áreas do cérebro são ativadas? Isso é possível visualizar no escaneamento cerebral? Então, tem uma questão de... Não, se eu entendi a pergunta, a primeira questão é que... eu até podia ter a imagem aqui para mostrar. Mas todas as línguas, independente de Libras, até que foi a pergunta anterior, elas vão ativar as mesmas, quase as mesmas, né? Tem um espaço muito comum no cérebro, que é predominantemente do lado esquerdo do cérebro, que é ativado quando a gente ouve a nossa língua. Então, se for uma pessoa ouvindo português e uma pessoa que fala português, uma pessoa ouvindo inglês que fala inglês, as mesmas áreas vão ser ativadas. Porque o cérebro humano, apesar das línguas terem essas diferenças na superfície, na verdade são as mesmas áreas que elas suportam, né, a linguagem nos humanos. Então, sim, vão ser as mesmas. Só que se a pergunta foi em relação eu falo português e sou bilíngue precoce de inglês, e daí me colocam uma frase em português.
uma frase em inglês, aí a pergunta é outra. Porque se for um bilíngue precoce, isso que os estudos mostram, né? Quanto antes tu aprende, as mesmas áreas ativam. Então, Uhum. sim, as mesmas áreas vão ativar para o português e inglês. Se tu for um português espanhol, ou português libras, se tu for um bilíngue precoce. Se tu for um bilíngue tardio, começa a ver algumas diferenças, algumas áreas mais de esforço no lóbulo frontal, de atenção, começam a ser ativadas Uhum. para a segunda língua, porque aquela questão que a gente falou de conhecimento não é automático, ele pode ser automatizado, mas ele está lá na memória declarativa e eu tenho que buscar, e às vezes eu faço mais esforço para buscar ele do que dar o conhecimento da minha língua materna. Então as áreas não Uhum. são exatamente as mesmas, vem alguma coisa do lóbulo frontal e pré-frontal que é de atenção, né, e de memória, que eu uso mais na segunda língua do que na primeira. A Galbi falou que também tem a questão do aparato fonológico, que cada língua desenvolve, vai se É, desenvolver, que eu falei. né? Tem. Exatamente. Exatamente. Ó, são umas. Aqui. Aqui. Vocês estão no. Não, a gente só tá aqui. Mas, que bom que Tu a tem Marta o perguntou. canal do YouTube, né? Tenho, assim, ó, eu vou postar todos os cafés com beta no YouTube. Tipo, porque tem pessoas que às vezes não têm acesso ao Instagram ainda, porque não criou ainda o vínculo com o Instagram e gostaria de ver. Então, assim, a da semana passada, que foi com a professora Mônica Narinho da URGS, vai pro YouTube entre hoje e amanhã. A da Mamá vai na semana que vem, que daí eu sempre vou avisar, gente, da semana passada tá no YouTube a partir de No amanhã. YouTube. Então, esse café com beta, a partir da semana que vem, vai estar no YouTube. E lá também tem, é espanhol com beta. Então, assim, ó, aqui, eu percebi que as línguas latinas são umas escadinhas. Pra gente que fala português, o espanhol é mais fácil, tá? Foi o que a gente tava falando, né? Aí depois vê o italiano, que é parecido com o espanhol. Tanto na escrita como no fonemas. É verdade, eu estudei italiano um tempo. Só que eu era uma empaca-turma, gente. Eu era uma vergonha, um fracasso. Porque daí eu tava lá e eu começava a falar assim, era... Io parlo italiano Isso é anche. E daí eu questão importante. largava um show no meio. Sério, eu era a empaca-turma. Eu era horrível, mas depois eu parei, né? Buenas noites. Do Piauí. Aqui tem gente da Espanha Ai, que também que eu vi. legal. Do Ceará. De Aqui, Portugal, adorei. de Portugal. Aqui tem mais duas perguntas. E mais do que duas. Então, assim, ó. Vamos ver aqui. Se eu já. Eu não Sim. sei. E, Mari, quando as pessoas falam línguas diferentes e. Eu Aqui. respondi, eu Apareceu! acho. Essa Gente! pergunta foi muito boa, essa pergunta da Tani, que eu respondi que sim, né? Que no escaneamento cerebral, no caso, a gente usa a ressonância de magnética funcional. Mesmo essa ressonância, quando a gente quebra o braço e vai, é a mesma que a gente usa para sim fazer os experimentos. Aí a criança ou o adulto entra com a cabeça, né? Fica no magneto e realmente a gente consegue ver assim que as mesmas áreas se ativam se for um bilíngue precoce e algumas áreas são diferentes se forem línguas, tipo, se eu for um aprendiz não tão proficiente da segunda língua, eu vou ter áreas mais de esforço no lóbulo frontal, sim, de que vão ativar, né? E a gente consegue ver, é bem legal, a gente consegue ver e a gente escaneia as crianças e elas ficam e a gente adora. E aqui, ó. Aqui, que é do Paredes até, ó. Aparece, ó. Existem atividades ou exercícios para ajudar o cérebro a aprender uma nova língua? Ai, que bom que ele perguntou isso. Olha, eu tava quase me passando. Tem um livro, muito boa essa pergunta. Tem um livro que saiu agora que se chama How We Learn, Como a gente aprende, do Dehaene, que é um neurocientista francês, muito bom, muito conceituado, que, enfim, ele é ótimo. E ele fala um pouco de How We Learn, então, como a gente aprende. E tem várias questões interessantes nesse livro que ele fala, inclusive, de atividades de questões, né? Que a gente aprende muito com o feedback, então, com o feedback do erro. Então, é melhor a gente estudar um pouco e fazer uns exercícios para testar aquilo que a gente aprendeu do que a gente passar a tarde estudando e não fazer nenhum exercício, por exemplo. Porque como a gente aprende com o feedback, né, que eu tenho do erro, é bom a gente testar o conhecimento. Então, também essa questão
da atenção, tem duas coisas, né? A nossa atenção, a gente não consegue ficar atento no mesmo, ainda mais essa pessoa ali que antes perguntou, né, de que quer estudar sozinha. Então a gente não consegue ficar atenta ao mesmo tempo, ao mesmo tema há muito tempo. Então é bom a gente estudar ali, que seja 1 hora, por exemplo, e fazer umas questões, procurar na internet, um quiz, para testar aquele conhecimento, porque a gente vai aprender mais assim. Porque a gente aprende com os erros daí também, né? Daí a gente pode acertar algumas questões, errar outras e a gente vai rever e vai aprender. Então ele chama de error feedback, tipo feedback do erro que a gente aprende com o erro. E a questão da atenção, a gente também aprende com a atenção, então é bom não sobrecarregar a questão da atenção, de tipo ter uma aula, por isso que a gente fala às vezes ter uma aula, né? A gente aprende, inclusive na faculdade, ter uma aula de 4, 5 horas, se o professor fica só falando, a gente perde a atenção. Então, realmente é bom ter atividades tanto que engajem quanto que testem. É bom testar o conhecimento, gente, para aprender. Inclusive, quando tu não tem ele completo, entendeu? Tu testa e tu vai aprender com o teste. Até porque, se a gente for analisar, tem coisas que elas não são tão regulares, né, Mamá? Que a gente tava conversando, inclusive, antes, né? Tipo assim, tem coisas que até a criança tem que aprender. Tipo, que a criança não vai... Ela, teoricamente, a língua segue uma regularidade, né? E quando não é regular, como que ela vai aprender? Sabendo que ela errou. Opa! Sabendo que ela errou, Fui eu, foi a Mamá que caiu. Ah, não, tá aí. E eu aprendia muito lá nos Estados Unidos, então, saindo um pouco do teórico, indo um pouco pro pessoal, eu aprendia muito nos Estados Unidos essa questão de... Eles nem percebiam que eles estavam me corrigindo, sabe? Eu tinha muita dificuldade de usar o verbo auxiliar do does it something. E aí eu não botava o do no final, ou no começo, porque a gente não tem em português, né? Esse do auxiliar no inicial. Does she coming? Alguma coisa assim. E eu não falava, eu falava she's coming. E aí, automaticamente, a pessoa respondia what? Does she come? Does she come? E aí, a pessoa não queria me corrigir. Mas eu aprendia com aquele erro que eu tinha feito porque eu percebia que ela estava inconscientemente me corrigindo. Ou conscientemente, né? Tem gente que é malvada mesmo. Mas eu percebia que a pessoa estava... Que eu aprendia com aquele erro. Então, a gente aprende muito com os erros. E isso é muito bom. Sim. Não, e aqui, ó. Aprendizagem. Mariana, deixa eu ver aqui. Quero falar. Aqui ela quer morar fora do país, mas tem medo de não se comunicar, né? Não, né? Não precisa se preocupar. Uma coisa que também da minha experiência, tipo, as pessoas falavam que nos Estados Unidos as pessoas são mais frias, mas eles foram muito solícitos e na questão de ajudar. E realmente, claro, é bom tu ir sabendo um básico, tu vai precisar pedir ajuda, né? Saber como pedir ajuda, mas não ter vergonha de pedir ajuda, porque inclusive tu aprende muito pedindo ajuda, né? Que nem essa questão de eu falava de uma forma que não era e eu logo aprendia porque eu tinha o meu feedback ali na hora, porque a pessoa já corrigia a pergunta. Então, é importante pedir ajuda, não ter vergonha de pedir ajuda, mas sim, não deixe de ir porque tá com medo. Não! Gente, olha só, tá aqui fechando em 1 hora e 1 minuto e 39 segundos restantes. Estamos avisando aqui. Terminando! Tá terminando a live. Então, assim, primeiro, obrigada, né, por assistirem a live. Obrigada, amiga, por ter aceitado o convite. Claro, foi um prazer. Porque eu acho que esse tipo de coisa a gente precisa discutir, é muito, tipo assim, não basta só aprender, sabe? Mas se tu entender o funcionamento, né, eu acho que as coisas funcionam melhor. E conhecimento nunca é demais, né, gente? Nunca. Tipo, nunca é demais. E aproveitem aqui, ó, quem não segue a Mamá, né, sigam a Mamá, gente. Mariana Terra Teixeira tá linda pra ver. Eu vou até deixar aberto agora, porque eu acho que o meu não é aberto, sim. Isso. E foi muito bom, e realmente tem muitas coisas para falar, e eu gostaria de falar mais como o cérebro funciona também. A gente pode pensar em, se for interessante, numa segunda mais específica, porque às vezes fica mais difícil, então a gente precisa de mais tempo, né, para explicar, mas que... É verdade. Que sim, que a gente pode ser mais específica se quiserem saber os mecanismos cerebrais, mas as áreas, se são as mesmas, se não são as mesmas. Amiga,
21 segundos restantes. Gente, meu Deus! olha só, obrigada. Senão a gente não vai conseguir dar tchau. Amiga, te amo. Beijo. Tchau, E amiga. semana que Amigas vem a pra gente tem tudo. mais. Ai, amei! Obrigada, um brinde. Brinde. Beijo, gente! Até. Tchau. Tchau. Caiu. Vou salvar.